Start. 2, 1. Booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast Papo Estelar, episódio YT46. Você já é meu freguês. Você já é minha freguesa? Você já é meu freguês, meu Você é minha amigo. freguesa. Bom, hoje a gente vai falar, o papo hoje é sobre geometria salgada. Salgada. Então, a geometria sagrada é muito doido o papo, a gente vai conversar, né, sobre isso, mas antes de começar, eu vou pedir pra você, humildemente vou pedir pra você se inscrever no canal, deixa o like, dá um beijo na minha testa, $1 milhão. É a história do $1 milhão, a gente esqueceu, né? Tem que voltar. Exatamente. Não, se inscreva, siga no Daqui a pouco Instagram. vai ter um Seja Membro aqui do lado do Se Seja Inscreva. Menos. Seja Menos. Daí você clica e doa $1 milhão pra nós. Imagina, a pessoa clica e acaba com a vida. Não, brincadeira, gente. Mas assim, não precisa doar, mas se inscreva e deixe seu like. Né? Faz favor, Siga no né? Instagram, @papo.estelar e também no TikTok, Papo Estelar. E também o nosso ETzinho, TheGogs, no Instagram, @TheGogs. Se eu fosse você, eu não ficava levantando muito as mangas aí, porque essa camisa é tão velha que talvez esteja rasgada embaixo. Eu tô meio solto. Hoje eu tô meio soltinho. Não, tô brincando. Gente, olha a diferença do Daniel, como ele tá vestido. Ele acha que ele tá em pleno verão aqui. Nós estamos passando pelo inverno curitibano. Eu estou morta de frio e o cara tá desse jeito. Hoje deu ruim no estômago hoje. Inviável. Bora pro papo. Bora pro Vamos papo lá. então, Amandinha, vai. Vou começar falando sobre o que seria a geometria sagrada, não salgada, ok? Vamos lá. Muitos ensinamentos descrevem a geometria sagrada como um projeto da criação, a origem de todas as formas. E a geometria sagrada é considerada uma ciência milenar que explora e explica os padrões de energia que criam e unificam todas as coisas e revela a maneira precisa de como a energia da criação se organiza. Uau. E é dito que todo padrão natural de crescimento ou movimento remetente a uma ou mais formas geométricas, né? E tudo se encontra nesses padrões, como as moléculas do nosso DNA, a córnea dos nossos olhos, os flocos de neve, as pétalas das flores, cristais, conchas, o ar que a gente respira, as estrelas, a galáxia que a gente tá nesse momento e todas as outras, né? O tozinho no banheiro. Tudo, todas as formas de vida são criadas a partir de códigos geométricos. É o código da Vinci. Isto. E os antigos arquitetos e construtores, desde as épocas remotas, né, do Egito, da Grécia Antiga, eles conheciam as proporções naturais e construíam os templos segundo essa geometria. E ficou conhecida como geometria sagrada. E as igrejas da época medieval, né, e mesmo as que vieram antes delas, eram também construídas seguindo esses padrões, né? E o desejo de preservar este conhecimento, evitando a sua destruição durante a Idade Média, deu origem, sabe ao quê? O quê? A maçonaria. Ai. O caráter iniciático desse grupo ocultista visava preservar seus membros dos ataques da Inquisição, sabia? Eu sabia. É muita simbologia da parte da maçonaria, Sim, né? Eu escuto falar. Eu tenho uns contatos aí, velho. Uma vez eu chamei um conhecido maçom, né? Pra ir comer pizza lá em casa uma vez. E, cara, eu juro que eu vi o olho dele piscando na horizontal, assim. E ele fez um som estranho quando o gato chegou perto também. Os gatos se assustaram, né? Ele ficava... E ele não tem Facebook também. Maçom não tem Facebook. Fica aí uma dica. Vou caguetar todos. Não, tô brincando, gente. Essa Nem história... posso fazer isso porque eu sou o grau 34. Eu sou o grau 33, sou o grau 1 mestre. Passei 33 mais 1. Passei. Brincadeira, gente.
Bom, vamos contar um pouquinho como a gente utiliza, então, essa geometria sagrada. Porque a gente já deu para notar que é tudo baseado em simbologia, Sim. shapes, formas ligadas a coisas que... átomos, tem o formato. Então, tudo tem esse formato geométrico. Nada escapa disso, né? Então, assim, através da observação, né, e contemplação de formas e códigos geométricos sagrados, nos é revelada uma sabedoria profunda que se abre para a vida e a criação do próprio universo. Acredita-se que povos antigos consideravam que a experiência da geometria sagrada era essencial para a educação da alma. Eles sabiam que esses padrões e códigos simbolizavam o nosso próprio reino interior e eram, lindo demais, e eram significativos para alcançar uma consciência superior e também a autoconsciência, né? Então eles utilizavam isso de artifício. E a geometria sagrada também amplifica a nossa conexão com o espírito, né? E cria uma harmonia dentro da gente, né? E entre a gente com o mundo exterior também. Então muitas vezes ela também é chamada de arquitetura sagrada, né? Porque está subjacente a tudo e é tecida na estrutura de toda a criação. A gente tá querendo, de novo, aprofundar que, tipo, dentro de cada coisinha que você imagina ali tem alguma forma, né? Sim. Existe, às vezes, até algum sentido, né? Isso por si só já é algo muito profundo, assim, né? Com certeza, né? Fora a simbologia da coisa, Claro. né, que a gente desconhece, né? Bom, além do nosso reino físico, é dito que temos um corpo de luz e Merkabah, que é uma grade... Merkabah, aqui, não sei, tem H no final. Na internet, se tem H, tem AC. Ah, entendi. Né? Esse Merkabah, ou Merkabah, não sei, dependendo da pronúncia, né? É uma grande luz que une o ser físico, emocional, mental e espiritual, como se fosse a goma, né? E esse corpo irradia uma energia de luz, né? E liga você como se fosse um você multidimensional em conjunto com o universo. Porque quando a gente pensa em corpo físico, corpo espiritual, corpo mental, corpo astral, qualquer coisa, a gente imagina que são camadas. Então ele seria como se fosse um cimento, uma unificação nesse sentido. Pra unir elas de alguma maneira. Assim. Como se ele representasse uma grade que segura aquilo pra você não ter, tipo, como se fosse fugindo, escapando do teu ser aquilo. Então é como se fosse um cordão de prata, assim, só que em forma de grade que une as coisas. Ah, entendi. Um pouco complexo. Imagina a luzinha do laser do Resident Evil. Vem. Saquei. Fica a gente quadradinho. Agora eu me liguei. Entendeu? E vou falar agora, né? A geometria sagrada contém altas frequências de energia e luz que podem ativar, curar, despertar e transformar. Uau! E os símbolos são como códigos, né, que nos auxiliam em nossa jornada de vida. E também podem ser usados, né, para trazer um profundo despertar da alma e conexão com a nossa verdadeira essência divina. E ele pode ser usado para abrir caminhos, bem como a conexão com a unidade de toda a vida, na natureza, em nosso planeta, em todo o universo, né, no caso. Lindo demais. E a geometria sagrada pode proporcionar efeitos de cura, harmonização, equilíbrio, né, em todos os níveis, conectando o interno e o externo, né, unindo tudo, todo. E os sólidos platônicos, né, que a gente vai explicar o que são eles especificamente, eles são considerados os blocos de construção, né, da geometria sagrada do universo, que foram ensinados nas escolas de mistérios gregas, né, há 2.500 anos, aproximadamente. E os sólidos de Platão são o Meu Deus, vou começar a gaguejar aqui. Tetraedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. E o hexaedro. Olha, eu juro que eu treinei essas palavras antes, mas ficou difícil. Entendi. Que são políedros, né, regulares, ou seja, possuem arestas e faces congruentes, no caso. Interessantíssimo, adorei. E você quer saber de mais uma coisa super interessante? Claro. É que as escolas de mistério gregas, elas são fundadores da Mistérios S.A., que é o precursor, né, do Scooby-Doo. Risada da Praça Nossa. Eu acho que isso é mentira. Tá bom? É mentira, né? Mas em todo caso, vamos fazer uma montagem da gente no Scooby-Doo. Pode ser Scooby-Doo. Eu adoro essa música. Bom, agora que a gente falou
explicou o que é sentido, formatos, blá blá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa teoria que Platão tinha e os blocos de construção, porque agora você sabe que é um tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Então agora a gente vai explicar, né? Platão desenvolveu a teoria das formas que representavam os elementos da natureza, que se relacionavam com a criação do universo. Dessa maneira, Platão denominou 5 formas com lados e arestas iguais. É dito que o cubo de Metatron tem associação tanto com a flor da vida quanto com os sólidos de Platão. A gente vai falar da flor da vida daqui a pouquinho, também umas outras paradas. Bom, o tetraedro seria o elemento fogo, pontiagudo e afiado. Com o calor do fogo traz uma energia yang, que é quente. Para quem não sabe o que é um tetraedro, seria uma pirâmide. E depois a gente vai falar o que é cada símbolo, mas isso seria uma pirâmide. O hexaedro, que seria um cubo, é o elemento terra, sempre firme sob nossos pés, traz energia suave e estável. Esse é o significado do cubo. O triângulo é o fogo e o outro é terra. O octaedro é o elemento ar. Esse aí seria como se fosse 2 pirâmides, uma em cima da outra, né, formando um cristalzinho assim, né? Que é o elemento ar, e seus minúsculos componentes são tão suaves que quase não podem ser sentidos. É leve e não por acaso. O formato escolhido para os mais simples balões. Então, formato leve. E o icosaedro, que é o elemento água, né? Este sólido rola e escorrega nas mãos, traz fluidez e impermanência. O icosaedro é o de 12 lados, é um círculo quadrado, com abas quadradas. E o dodecaedro, que seria um dado de 20 lados com faces triangulares, né, que é do elemento éter, que é a ligação com o cosmo, representa o suposto vazio que permeia os astros celestes. Então, basicamente, se você juntar o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, dodecaedro e o icosaedro... É como você fala rápido e bonito. Seria terra, fogo, ar, água e éter. Eu invoco o Capitão Planeta. Vai, simples. Planeta! Sabia que tinha um segredo. Eu sabia que tinha um segredo. Tinha, né? A gente tava ligado. Tinha. Agora, não sei se eu confundi o icosaedro com o dodecaedro, mas bola pra frente. Pesquisa ali o nome. Vamos lá. Primeira coisa que vai vir no Google é o formato. Se colocar os sólidos de Platão, a primeira coisa que vem é os formatos ali. Então, beleza? que às vezes a gente inverte. Sim, mas vamos falar sobre as formas, né? O Daniel já explicou ali mais ou menos, né? Vamos revezar. Vamos começar pelo triângulo, né? No caso, o triângulo é um símbolo subjacente dos blocos de construção que a gente acabou de falar, né? E por isso o triângulo simboliza o equilíbrio, a harmonia, a conclusão. Levando-se para cima, ele nos eleva à consciência superior. Acima e para frente. Acima e para frente sempre. E depois do triângulo a gente tem o círculo. Né? Círculo. Que é a totalidade, unidade, ciclos de vida sem fim, a constante eterna, ciclos de mudança, unidade, perfeição, limites, tudo. Disse que o primeiro, né, pensamento de Deus é representado por um círculo, né? E eu acredito que as formas naturais, as formas básicas, o círculo geralmente é o primeiro a ser concebido. Essa questão da vida eterna ali também, não da vida eterna, né, mas dessa constante, por exemplo, a roda de Sansara é representado, né, por uma roda, você tá sempre ali em constante, quando vai e vem, entendeu? Vamos falar do quadrado. Fala sobre fundações, solidez, aterramento, sobre ser prático, né, uma coisa terrena, estabilidade, confiabilidade, segurança. A base de uma pirâmide, né, ao quadrado, que cria o equilíbrio, que dá estabilidade. Lindo demais. Lindo. Então, você tem noção, assim, que cada um desses símbolos representa isso. A gente tá explicando o que é cada símbolo, pra depois a gente conseguir explicar melhor o que é o formato em 3D, né? E tem o espiral, que é a loucura, não, brincadeira. É a doideira. Né? A proporção média de Fibonacci e Golden, né? Todas as formas retornam a esta fórmula matemática. Assim como é acima, é abaixo. Conecta o céu e a terra. A espiral é utilizada para conectar o eu físico ao eu superior e a todos os níveis do nosso ser, né? Isso interdimensionalmente, falando né, a vários níveis, né? E conjuntamente isso, né, ao núcleo da Terra. As galáxias são espirais de energia. A energia se move em espirais. A espiral também simboliza o aumento da consciência no caminho da evolução da alma.
E a espiral está conectado ao fluxo de energia através dos chakras, conforme eles giram em um círculo também. Então a espiral é a forma como se fosse uma dupla hélice, né, de DNA, que a gente tem DNA em cada célula. Então, tipo, cara, basicamente como se fosse realmente, você vê o simbologia, é muito forte, né, essa simbologia, assim. Não, é doideira, né? Vamos falar agora sobre a cruz. As duas linhas, assim, ó. Souza Cruz. Souza Cruz. Não, Souza Cruz é ruim. A intersecção de duas linhas é onde o céu e terra, né, se encontram, e o resultado da sua união é a humanidade, que é simbolizada pela cruz. É lindo, né? Porque é a linha céu e a terra. Sim, Aí a gente tem a pirâmide, né? A pirâmide contém a espiral, a proporção média áurea, que é o triângulo e o quadrado também, né? O quadrado, né? A base, o triângulo em cima. E a pirâmide contém o número da divindade, né? O 3, que é os 3 lados, né? De cada triângulo e tal. E mais o número da humanidade, que é 4 lados do quadrado. E ele representa as relações entre a fonte e a humanidade, né? Entre a criatura e o criador. E a pirâmide de Gizé, no Egito, ela foi construída para criar a energia que facilitou a conexão, né, com os reinos espirituais. E o topo ou o ápice da pirâmide representa o ponto mais alto de realização espiritual. E o corpo da estrutura é a jornada, né, ou ascensão, a iluminação, espiralando para cima. E as pirâmides foram usadas para iniciações e também no transporte para outros reinos, né? A gente já viu isso bastante em documentário, né? Como eles usavam para acender, a né? mente. Exato. Então, elas foram usadas pelos iniciados, né? Para passar por uma espécie de morte a fim de se transformar ou renascer, no caso. E esse Merkaba, né, que a gente estava falando, ele é como duas pirâmides interligadas, assim, uma para cima, uma para baixo. E existem várias outras formas, né, como a estrela de Davi, a flor da vida, né, também chamada de mandala, né, porque ela forma, assim, uma mandala. E o Merkaba, né, seria a junção dos símbolos sagrados. Entendi. Falando em pirâmide, assim, eu lembrei um brother que tinha um cinzeiro de pirâmide, né, e a gente tava conversando sobre simbologia depois que eu vi o cinzeiro dele e tal. Ele me perguntou assim, Daniel, você sabe por que quando o homem fuma um cigarro, ele bate assim e a mulher bate assim? E eu falei pra ele, não. Sabe o que ele me falou? O quê? Pra bater a cinza. Pra bater assim. Achei que tinha alguma coisa. Não tem nada a ver, eu só lembrei da história. Tipo, referente ao cérebro, porque o cérebro do homem é assim, o da mulher é assado. Não. Entendi. Perfeito. Obviamente é pra bater assim. Né? Vamos falar então agora um pouquinho sobre esse poder da geometria sagrada. Porque, ó, a gente falou sobre o que é, a gente falou um pouquinho da história, a gente falou sobre os símbolos e o que eles representam, os blocos de construção, que também são símbolos, mas é a fundação, né? E sobre esses outros símbolos como triângulo, quadrado, círculo, né? Em 2D, né? Que a gente também tem a sua significância dentro de um contexto, né? Então, assim, você que está me ouvindo agora, sabia que a aplicação correta das formas geométricas pode restaurar o equilíbrio físico, energético, psicológico e do ambiente que nós vivemos? É muito louco, né? Mas sim, é possível. Basicamente, né? Tudo que envolve o de dentro e fora, né? Então, assim, a nossa civilização, né, com as suas formas retas e desproporcionais, nos condiciona a vibrar em frequências dissonantes, né? Das que seria da nossa própria natureza. Sim. Então, com isso, a gente começa a se sentir cansado, nosso sistema imunológico fica meio debilitado, a gente pode ficar desanimado, deprimido e até mesmo doente. Sim. É óbvio que eu não tô falando que porque você está olhando um copo que não é de um formato perfeito ou algo do gênero, você vai ficar doente, mas a gente está condicionado a perder a média do que a gente geralmente olha como um símbolo, né? Um quadrado, um círculo, e pega formatos distorcidos e acaba não agregando nada pra gente. Então, às vezes, por exemplo, você vê aquela camiseta do símbolo das Olimpíadas, que, no caso, 5 círculos, né? Então, você pega aquilo ali, ele tem muito mais significância que, às vezes, você vê uma camiseta que é tipo um chiclete todo coisado. Então, tipo, aquilo ali, ele não traz nenhum tipo de influência pra gente, nem positivo nem negativo. Já o outro, sim. Sim. Né? E a gente tá falando de condicionamento
de dentro do nosso cérebro que enxerga aquilo como algo. A gente não tá nem falando que é melhor usar círculo. O nosso cérebro vê aquilo como um... Até porque tudo é um arquétipo, né? Então é uma representação de alguma coisa. Então, dependendo do que você tá usando ali, daquele arquétipo, ele pode não te trazer nenhum benefício, assim, sabe? Sim. Então... tem essa, né? Então, assim, ó, estamos separados vibracionalmente da natureza em que a gente foi gerado. É mais ou menos isso que eu queria falar com o que eu disse, né? Então, essa origem de sensação de separação e isolamento gera muitos males psicológicos. De novo, eu não tô falando que se você ver uma coisa que não tem um shape que vai ser bom pro teu cérebro, vai piorar alguma coisa, mas a gente acaba se desconectando. No sentido, o triângulo tem muito sentido. Sim. Né? O 3 tem muito sentido, tem muita conexão. Exato. Isso, né? E essa questão que você falou, tipo, dos males psicológicos e físicos, né? Por exemplo, da atualidade, a depressão, a ansiedade, tudo se dá porque a gente tá fora, assim, da nossa natureza real, assim, sabe? Que é dessa conexão com o todo, né, e tal. E a gente se desconectou disso, então a gente acaba adoecendo, acaba vibrando em frequências não muito boas que vão trazer, tipo, essas doenças pra gente. Precisa voltar às origens. Obviamente, mas ó, conta que o pessoal já deve estar sempre... me fala! Mas como que faz? Vocês estão falando e não falam nada. Vamos lá, calma, gente. Vamos. Agora nós vamos. Vocês esperaram até agora, vamos ver então, né? Vamos falar como utilizar a geometria sagrada. A gente pode utilizar a geometria sagrada de várias formas, né? Seja com objetos sólidos, vazados ou, sei lá, basicamente tudo serve, né? Até mesmo um desenho, uma camiseta, né? Como você estava comentando. Qualquer coisa que lhe remeta à forma geométrica, né? E antes de você falar sobre a primeira forma, né? O bloco de construção, é muito importante a gente falar que, tipo, a utilização dessas coisas, elas não têm só efeito na gente. A gente já viu diversos documentários onde, por exemplo, eles armazenavam carne, frutas dentro de uma pirâmide vazada e fora, comprado no mesmo dia, do mesmo jeito, o cacho de banana separado no meio, e um apodrece muito mais rápido que o outro. O outro leva, tipo, fora 2, da 3 pirâmide, semanas. Apodrece super rápido, carne, né? Apodrece super rápido, e o que tá dentro da pirâmide... Então, tudo isso aqui, se você pesquisar, tem aplicação disso aqui pra tudo. Pra você colocar, tipo, um copo d'água dentro. Se você acredita, né? Obviamente. Colocar o copo dentro de um triângulo vazado ou dentro de uma base circular. Existem benefícios, mas... Exatamente, tudo bem, vamos lá. né? Vamos falar sobre o tetraedro, né, no caso, que seria o formato de pirâmide. A gente vai começar agora a falar sobre o que cada um vai fazer, né? Então, como a gente já tinha mencionado antes, ele é do elemento fogo e ele tá ligado ao nosso desenvolvimento espiritual. E ele nos ajuda, né, a alcançar o amor incondicional. Então, ele nos ajuda a agir, né? E a gente deve usar o tetraedro quando estamos fracos, né? Desanimados, quando a gente tá se sentindo muito frio, por exemplo, ou a gente se resfria, fica meio doentinho assim com facilidade. Imunidade baixa. Exato. E não devemos usá-los quando estamos com raiva ou irritados, porque vai intensificar, assim, esses sentimentos. Deixa a gente mais agitado, né? Então, eu tô precisando usar, porque eu tô morrendo de frio. Ele vai me esquentar um pouquinho. Eu não. Não, você vai usar outra coisa. Se eu usar, eu viro o Tocha Humana. Né? E tem, depois desse, o hexaedro, que seria um formato de cubo, né? Do elemento terra, está ligado no servir e a doação, né? Como a mãe terra, que nos doa todas as suas riquezas em abundância. Lindo. Então ele tá, né, pro servir, assim. Exatamente. Ele nos ensina como agir a serviço do bem-estar do planeta, e devemos usar o hexaedro quando precisamos de estabilidade ou quando estamos muito dispersos e desligado da realidade que nos rodeia. Ele firma a gente no chão. E a gente não deve usar ele quando a gente tem tendências a engordar ou em nossa casa quando há muita coisa acumulada e precisa ser doado, descartado. Então, esse porque ele vai reter mais essas coisas. Pé no chão, né? Ele te... Né? Exato. Vamos falar agora sobre o octaedro, né? Que seria uma pirâmide com as duas bases unidas, né? Aquele o balãozinho.
que é do elemento ar e está ligado ao desenvolvimento mental. E ele nos ajuda, né, a compreender a realidade do ser e as leis do universo. E a gente deve usar o octaedro quando a gente precisa melhorar a nossa memória e o nosso raciocínio, ou quando a gente busca algo que dê sentido à nossa vida. E a gente não deve usá-lo quando já somos demasiadamente racionais e temos dificuldade para aceitar os sentimentos e as intuições. Esse é mais um formato. Mas assim, ó, eu tô achando que eu vou ter que usar todos dentro. Um pouquinho de cada um. Fazer uma O cápsula. Metatron. Fazer o Metatron, né? E tem também o dodecaedro, que seria um quadrado arredondado de 12 faces quadradas. Doido demais, né? Muito. Do elemento éter está ligado ao despertar de nossa consciência, atuando tanto no plano pessoal quanto no coletivo. Alcançamos o plano de nossa consciência cósmica utilizando esse símbolo, né? Devemos usar o dodecaedro quando queremos fazer a conexão entre o plano material e o espiritual, quando queremos dar às nossas atividades cotidianas um sentido mais elevado. E não devemos usá-lo quando temos dificuldades em aceitar e nos adaptar à realidade da vida material e executar com eficiência as atividades mais simples e repetitivas do dia a dia, quando nos falta organização e disciplina. Então é bom ficar esperto com o que dá de pra olho. usar, o que não dá, fica né? de Porque às olho. vezes você vai descompensar aí Fica a de coisa. olho, fica de olho, fica de fica de olho. O icosaedro, né, que seria o quadrado arredondado agora de 20 faces em forma triangular, tipo o dado de 20 lados, né, do RPG de mesa, no caso. Do elemento água, ele tá ligado ao equilíbrio energético, tanto pessoal quanto entre as pessoas e os ambientes, né? Por meio da limpeza e da purificação. Nos tornamos capazes de canalizar as energias cósmicas em nosso próprio benefício, né? E devemos usar o icosaedro quando sentimos as energias estagnadas, pesadas, seja em nós mesmos, né? Ou na nossa casa, ou qualquer lugar, né? Que seja. E quando a nossa vida tá parada e nada flui como o esperado também. Não devemos usá-lo quando nos sentimos desvitalizados ou inseguros, ou quando a nossa vida apresenta muita instabilidade, com alternância, né, de altos e baixos. Então, se tá... Chegar na casa dos ouvintes, dos espectadores aqui, a gente vai parecer que a gente vai entrar no universo paralelo. Sabe aqueles cubos 4D que a gente viu? Muito louco! Muito né? louco, Vai ter que velho. deixar a De imagem tanta aqui pro forma pessoal. geométrica que os caras vão entrar, o labirinto do fauno. É muito louco, muito louco. É muito massa, né? E fala um pouquinho mais sobre, fala um pouquinho mais sobre o que a gente não vai falar nesse episódio, porque é muita informação e todo mundo vai precisar de um auxílio visual. Então, né? Explica aí pra eles porque existem mais formas de utilizar a geometria sagrada. Aqui é só É uma forma breve... exterior, uma forma de, tipo, eu vou comprar alguma coisa que é um cubo pra deixar no meu quarto porque eu estou precisando de mais isso. Sim. Ou mais aquilo. Ou uma piramidezinha porque eu preciso mais... Cara, real. Isso... Ajuda, funciona. Mas vamos mas lá. tudo bem, né? Vamos lá. Ativação da geometria sagrada no eu, no caso. A gente também pode usar as propriedades, né, da geometria sagrada para nós mesmos durante a meditação, onde tem, né, existe um processo complexo de criação de arestas e pontos de luz e tal, para a formação desses símbolos em volta do nosso corpo, utilizando áreas chaves como os chakras, por exemplo, né? Então você vai acompanhando ali. O triângulozinho que brilha, uma haste que desce. A gente vai É falar complexo. Mas num programa mais pra frente a gente vai falar, porque essa é uma ativação a nível pessoal, assim, né? Físico mesmo, assim, sabe? Você imagina aquela coisa, assim, acontecendo em você. Você meio que usa a mente pra manifestar, meditar, e o que às vezes é melhor do que ter um objeto, porque às vezes a gente nem olha pro objeto, né? Isso daqui é uma forma de meditação, né? Onde você vai conduzindo aquilo, né? Mas... é muito suspense pra vocês nesse momento, que a gente vai continuar falando, né? A gente resolveu mencionar aqui, porque essa é uma prática, né? Que você precisa de um auxílio, né? Visual, de treino e tal. É meio longo. É composta de alguns passos, né? Que a gente precisa seguir, executar de uma forma mais específica, assim, né? Então a gente também vai deixar o link aqui de um serviço de streaming muito bom.
Aí eu posso falar o nome. Eu sou apaixonada, porque é o Gaia. O Gaia é muito legal, é muito bom. A gente vê muita coisa doida lá mesmo, né? E que tem um documentário lá no Gaia sobre isso, que é bem legal. Tem várias aulas, assim. Sim. É bem complexo. Quando você vê assim a primeira vez é complexo, mas depois que você entende... porque não tem legenda em português, né? Sejamos francos. Não, tá. Né? Se você entende um pouco assim, em inglês, você já vai conseguir ver bastante. Não, tem que entender bastante. Bastante de inglês. Mas é que tem bastante coisa visual que ajuda, assim, mas né? tem palavras complexas. Não, tem, mas dá pra tentar. Nada é impossível, entendeu? Mas se você não quiser tentar, mais pra frente, talvez no episódio a gente traga... alguma coisa sobre. E... Vamos lá, né? Bom, assim, antes da gente... deixa eu deixar uma coisa clara, assim. A forma da geometria sagrada, quando a gente enxerga ela, quando fala assim, tá, mas eu entendi, mas não entendi muito. Cara, é simples. Imagine um triângulo. E no momento que você imagina um triângulo, você está ligando o teu cérebro a uma forma numeral e geométrica de como aquilo se forma, para o teu cérebro entender que aquilo vai te trazer uma informação X. Se você ver um quadrado, a informação é Y. Se ver um retângulo, a informação é Z. Então, tudo tem como é que eu posso... Tudo é um arquétipo, né? Sim. Por falar nisso, a gente, depois do próximo programa, já vou dar um spoiler aqui, sem ser o próximo programa, no outro, a gente vai falar sobre arquétipos para integrar esse assunto, para vocês entenderem o que a gente também está falando aqui para aplicar junto com o arquétipo, para depois talvez a gente mostrar como seria a parte da geometria sagrada dentro do... É porque é uma coisa que ao mesmo tempo ela é meio complexa, assim. É um feng shui de formas... Sim, acaba sendo, entendeu? Tipo, é um troço que parece às vezes meio complexo, mas quando você começa a entender, assim, que você pega, tipo, acaba se tornando simples, assim, e quanto mais você estuda e entende sobre, tipo, a clareza, assim, é muito louco, assim, tipo, como vai acontecendo, né? Vai mudando as coisas na tua cabeça, assim, você vai compreendendo. E todas as formas que a gente falou agora se aplicam a coisas completamente externas que a gente não tem o conceito de olhar e pensar sobre aquilo, mas por exemplo, quando você vai para um chalé onde ele é construído assim, aqueles bem simples, tem um andar e meio, ele vai ter uma influência sobre você. Ele tem uma forma triangular, então se você vive dentro dele, você vai ter uma influência de uma pirâmide. Se você vive numa casa 100% angular, no sentido que é uma caixa, 5x5, você vive dentro de um cubo, aquilo vai influenciar na sua vida, entendeu? Então, é aí que eu quero chegar. Então você tá falando que se eu me sinto uma pessoa meio, sei lá, desanimada, assim, e quiser mais usar o elemento fogo, por exemplo, né, que é o da pirâmide, a gente vai ficar mais ativo. Sim. Então, você tá dizendo que se eu pensar, eu vou ficar mais ativo. Sim. Você tá falando que se eu ver a forma, eu vou ficar mais ativo. Sim. Você tá falando que se eu morar dentro de uma casa... Sim. Tudo. É esse o resumo que eu precisava dar pro pessoal conseguir compreender também que, tipo, às vezes a gente não tá vendo, mas o nosso cérebro capta. Ele tá captando a todo momento. Inconscientemente, de coisas que vêm de outras gerações, ensinamentos. Exato. Coisas que tá ligado talvez com ancestralidade que a gente não consegue botar num papel ou traçar um mapa, mas o nosso cérebro funciona assim. A gente tem diversos estudos em que a pessoa, quando vê um círculo, e imagina um círculo na cabeça dela, o computador recebe uma resposta. Quando ela vê um quadrado ou envia um quadrado com a cabeça, o computador sabe que é um quadrado. Como que ele sabe? Não é por meio de estímulos elétricos, é por meio de um cálculo que esses estímulos mandam, que são como se fossem pesos, e vai transferir essa informação. Exatamente. Exato. É complexo demais, mas é muito Mas massa. Ao mesmo tempo, quando você entender um pouquinho, vai se tornar simples e é muito legal. Quanto mais legal. A gente estuda sobre esse tipo de coisa, mais doido a gente fica, mas mais são a gente fica também, entendeu? Porque eu conheço muita gente que tem muito piramidezinha, assim, que... Cara, você vê assim, as pessoas, a vibe delas é diferente por conta de talvez acreditar numa coisa assim e o cérebro tá condicionado e se cercar de coisas assim. Inconscientemente a pessoa fica tipo, não, eu sou muito zen. Você entra na casa da pessoa, tem 5 pirâmides dentro do quarto dela. Meu irmão falou que aqui em casa tá se tornando um ashram já. Não é pra tanto. Tem tanta coisa que a gente não é pra tanto. Gente...
É mais ou menos isso, a gente só queria abrir os olhos, assim, pra essa coisa, assim, de formas que a gente acha muito importante, porque assim como números, as formas têm um espaço muito concreto dentro do que a gente vive, do universo, nosso espaço em 3D que a gente vive. Sim. Entendeu? Então, tipo, eu acho que vale a pena trazer esse ponto de vista mais shapes, assim, para as pessoas, porque é uma coisa tão... Shape é uma coisa tão primitiva, o formato, e a gente acaba esquecendo. Só que por ele ser tão primitivo, ele tá ligado a nossa natureza, né? A nossa origem, de alguma maneira. Exatamente, que o nosso cérebro acaba se encarregando de fazer o trabalho, né? Então é só para vocês ficarem atentos nas formas. Fiquem ligados. Comecem a prestar mais atenção nas formas que vocês veem durante o dia. É um modo de treinar o teu cérebro pra, tipo, nossa, como eu tô vendo o círculo. Nossa, mas depois que eu comecei a ver tanto círculo, eu me sinto tão X. Sim. Então, opa, talvez a influência daquilo que foi dito aqui pode estar acontecendo comigo. Exato, a gente pode até mais pra frente fazer um episódio sobre Feng Shui, e ele trata muito, assim, desses aspectos, assim, no cuidado da casa e tal. E aí a gente pode explicar como que cada símbolo vai agir em cada cômodo e tal. É basicamente. O Feng Shui pra casa é como a geometria sagrada pro físico. Mental, porque né? é a Óbvio. mesma coisa. Não só físico, entendeu? mental, espiritual, tipo, né? Exato. Mas é isso aí. Bom, o Feng Shui do eu. O Feng Shui do eu. Falando em Feng Shui do eu, não doeu. Mas não eu vou pro Resumeu Limonel. Resumeu Limonel. Mel. Não, mel. Ninguém entende nada que a gente fala. É meme interno. Bom, a geometria sagrada existe há milhares de anos e, segundo estudos de diversas gerações, ele seria um pilar da construção de tudo e todos, onde essas formas teriam relação com diversos aspectos da criação e de outras coisas mais. Pergaminhos e desenhos antigos demonstram a utilização dessas formas geométricas atreladas de alguma forma à consciência, saúde, amor e diversas outras coisas. Basicamente tudo, para ser sincero, né? E através dessas formas, poderíamos atrair a sua vibração apenas com simples objetos nos remetendo à geometria sagrada, de acordo com o que mais precisamos em nossa jornada, levando assim a um equilíbrio maior em tudo que absorvemos e despejamos ao ambiente que está ao nosso redor. Muito legal. Bem interessante, né? Muito interessante, nossa. Gostou? Adorei. Geometria sagrada é muito legal. Bom demais. E se você não conhecia, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui vendo a gente já tem uma breve noção sobre. Isso é tudo louco. É tudo doido igual a gente. Mas se você gostou, né, sobre esse tema, se você não conhecia, tipo, vai lá dar uma pesquisada mais porque vale muito a pena. Muito massa. Agrega. Não machuca. E é conhecimento. O conhecimento liberta. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente falou hoje um pouquinho sobre geometria sagrada, o que é bem pouquinho. É difícil, é complicado falar sobre os assuntos, mas tudo bem. Não esqueçam de deixar o seu like, não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, @papo.celular. Famosíssimos no Instagram. Famosíssimos, estamos ficando famosos, já estamos em 5.000, cara. 5.400 já quase. 5.300 e uns quebradinhos. Semana passada era 5 cravado. Então, estamos ficando famosos. Não esqueçam também de seguir o nosso ETzinho que tá distraído. Não tá, nunca tá. Ele é ligeiro, ele é um ET, né, cara? Uma águia. É um ET. Ele pega pela telepatia quando a gente vai fazer, Ele né? sabe quando a gente vai falar, ele já fica lá preparado. O que a gente vai falar no próximo programa? A gente vai falar sobre algo que a gente já falou aqui antes, só que quando nós falamos sobre isso, não tinha as câmeras. Então a gente vai falar sobre a Operação Prato. Muito legal. A Operação Prato é muito legal. Eu acho que é o maior evento ufológico brasileiro, se não o top 3. É grandão, é legal. É das antigas, então dá pra gente ver por uma perspectiva diferente. Sim. Se, né, tipo, você não viu até agora esse episódio, nem vê, a gente tem ele lá atrás, mas nem vê, porque agora a gente vai gravar com câmera e vai ficar mais legal, beleza? E na outra semana a gente promete que a gente vai tentar falar sobre os arquétipos, que é um assunto que muita gente gosta, então... É tipo muito legal. Muito legal. Arquétipo é muito legal. Então, gente, muito obrigado pra quem assistiu até o final, aguentou. Namastê, meus amigos, muita paz a todos, muita gratidão. E...